mobilidade urbana. O que vem a ser isso? Na realidade, nós temos que discutir tudo o que está relacionado à forma da vida das pessoas, como as pessoas se movimentam nessa cidade, seja através do transporte coletivo, seja através dos seus veículos, caminhando ou mesmo usando bicicleta, que é um dos pontos fundamentais para se discutir dentro da mobilidade urbana, que é a ciclovia, que é uma das pautas que estamos tratando. Para tanto, estamos presidindo uma comissão que trata exclusivamente dessa matéria, sem considerar os trabalhos relacionados à saúde, que são grandes os gargalos existentes no município, que precisa ser tratado, dado atenção, dado prioridade através da Câmara de Vereadores. Obviamente que a minha participação na mesa diretora da casa também tem um outro papel fundamental, que é conduzir, junto com toda a mesa diretora e com a nossa presidente, os trabalhos da Câmara Legislativa. Nos acompanha através da Câmara de Vereadores, das redes sociais, onde a Câmara de Vereadores tem o seu endereço eletrônico, nos acompanha através das nossas redes sociais, em especial Júlio Kaminski. E é isso, queremos contribuir, fazer com que a cidade de Criciúma seja ainda melhor. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Quero dar as boas-vindas aos funcionários públicos, ao pessoal do Sindicato dos Funcionários Públicos de Criciúma que estão aqui. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é tirada do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 21. Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: digo-te, até 70 vezes 7. Solicito agora que faça a leitura do expediente. 15ª Sessão Ordinária, 22 de 3 de 2022, expediente. Requerimento 122-22 e 123-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação 264/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 124-22 até 126-22, de autoria do vereador Jair Alexandre. Indicação número 265-22, de autoria do vereador Nicolas Martins. Indicação 266-22, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Requerimento 127-22 até 130-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 267-22 até 269-22, de autoria do vereador Salésio Lima. Memorando 138/2022, Criciúma, 21 de março de 2022, à Secretaria-Geral. Informamos que o vereador Manuel Rosengue, no momento, encontra sem partido, atenciosamente. Memorando 141/2022, Criciúma, 22 de março de 2022, à Presidência. Cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para informar que o vereador Júlio César Kaminski não está afiliado a partido político no momento, conforme certidão em anexo. Atenciosamente, Vitor Augusto Ribeiro, assessor parlamentar. Memorando 142/2022, Criciúma, 21 de março de 2022, a Secretaria-Geral. Cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença da Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador Daniel Antunes na sessão ordinária do dia 22 de março do ano corrente, conforme artigo 85, a linha C do Regimento Interno. Atenciosamente. Obrigado, presidente. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço, por solicitação do vereador Zairo Casagrande, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Criciúma, para tratar da database e outras pautas de reivindicações dos servidores municipais.
representando pela sua presidente, Juscelia Vargas. O Reginaldo não chegou, né? Tá. Dessa forma, convido, no caso, a Juscelia, para que adentre ao plenário, tomando posse junto à mesa diretora. Tudo bem, posso? Como é que tá? Podia vir aqui depois desse luxo? Tudo bem, vereador, como é que vai? Oi, meus amores. Tudo bem? Solicito ao vereador proponente, senhor Zairo Casagrande, que faça uso da palavra, dando boas-vindas à nossa convidada. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, mesa, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste, nos acompanha pela rede social, especial a todos os servidores que estão aqui presentes, a nossa presidente do CICEP, a Juscelia, cuja liderança e capacidade é indiscutível e inquestionável, né? Você faz muito bem o seu papel. Senhora presidente, o IPCA, que é o índice oficial do IBGE, entre fevereiro de 2019 e fevereiro desse ano, ele acumula 21,46%. Nesse mesmo período, os servidores municipais de Criciúma não obtiveram nenhum aumento de salário para que se adequasse a essa situação econômica, essa conjuntura econômica. E essa conjuntura, pelo andar da carruagem, tende a se agravar. É uma conjuntura que tem duas coisas terríveis da economia. Quer dizer, o descontrole total da inflação e uma recessão, né? Seja pela inexistência do governo federal, seja pela absoluta incompetência, né, na gestão da economia no país. Isso já vem de muitos anos, né? Então, não há um plano efetivo nacional para a recuperação da economia. Ninguém sabe que plano é esse, né? Não há nenhum plano nacional para controle da inflação. Ninguém sabe que plano é esse. Então, o que a gente vê é o disparo dos preços dos itens básicos, né? Energia elétrica, botijão de gás, gasolina, os itens da cesta básica em geral. Então, isso faz tudo, Juscelia, esse conjunto faz com que nós tenhamos que ter uma negociação para que os servidores possam fazer frente a essa situação econômica, a essa conjuntura econômica, porque certamente estão com a sua capacidade como consumidores corroída durante esses últimos 3 anos. Isso é uma questão de reconhecer que existem essas perdas no poder aquisitivo de todos eles e de valorização do pessoal da saúde, que enfrentou uma pandemia, dos professores, que muitas vezes, o vereador Salles sabe muito bem, o professor às vezes faz o papel de pai, de mãe, né? Substitui a família. Eu quero doar o meu tempo, né? E que o poder público, então, encontre uma forma de repor o poder de compra do seu maior ativo, que são os seus servidores. Tá bom? Sucesso, Juscelia. Ok, então você dispõe de 27 minutos, mais o 3 minutos e meio, que é do vereador Salésio. Com a palavra, né, então, a Juscelia. Tá funcionando. Aliás, o Zairo, desculpa. Tá funcionando. Alô. Já tem. Então, boa noite, senhora presidente. Boa noite às vereadoras e vereadores aqui presentes. Quero agradecer ao vereador Zairo por ter feito o requerimento e que a gente possa estar usando a tribuna desta casa nesta noite. Quero cumprimentar cada companheiro e cada companheira, servidor público municipal que está aqui no plenarinho, e aos tantos servidores e servidoras que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que não puderam estar aqui, mas estão acompanhando a sessão da Câmara, ou estarão, presidente, ao longo dos próximos dias, assistindo, acompanhando esta sessão. Então, eu quero especialmente cumprimentar aqui os companheiros que estão comigo no dia a dia, que é o João Batista, o Mão, o Marcionei, a Márcia, o Reginaldo, que são os companheiros que estão diariamente, e outros companheiros da direção, companheiros e companheiras.
Então, eu quero fraternalmente dizer a vocês, vereadores e vereadoras, que a minha vinda nesta casa é exatamente para a gente evitar o que costumeiramente a gente vê, presidente, depois que a gente entra num processo de negociação coletiva, que a gente tem os conflitos, vereador Toninho, e a população daí acaba sentindo os reflexos da nossa negociação a partir dos conflitos instaurados. E aí sobra sempre as fagulhas para esta casa, né, vereador Arleu? E para nós, servidores, um descontentamento. A gente sabe que não existe serviço público de qualidade com servidor público doente, com servidor público sem condições de trabalho. Triste, não existe. Não existe, primeiro, serviço público sem servidor. E aí esse servidor e essa servidora que está na ponta de cada cantinho dessa cidade, lá no bairro Cristo Redentor, lá no bairro Naspolini, em cada vila e cada bairro da cidade, está lá na linha de frente, recepcionando a população, aqueles que mais precisam do serviço público, um servidor, uma servidora. Para esta casa funcionar, tem as mãos dos nossos servidores e servidoras que estão nos bastidores, dando toda a sustentação para que esta casa possa funcionar. Então, vocês terão maior condição dos trabalhos na Câmara acontecerem se esses servidores e essas servidoras estiverem bem, saudáveis, felizes com a profissão que estão exercendo. Então, eu fiz questão de fazer essa antecipação de vinda na Câmara, porque a nossa data-base aqui de Criciúma ela é o mês de abril. Então, o mês de abril é a data, vereador Kaminski, que a gente tem para negociar, para repor, para reavaliar, para trazer as demandas do local de trabalho. Quais são as dificuldades, vereador Jair, que traz cada servidor, cada servidora. Então, nós fizemos um processo de ouvir em assembleias setoriais. Então, nós já realizamos a Assembleia da Saúde, já realizamos a Assembleia da Educação, vereador Miguel, já realizamos a Assembleia com os servidores do pátio, do paço, das autarquias, ouvindo. No dia de quinta-feira, dia 24, nós faremos uma Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral vai, vereadora Giovana Mundardo, trazer todos os anseios, a gente vai tirar uma pauta única. E essa pauta única, vereador Obadias, a gente vai tirar uma comissão que vai para a mesa negociar. E aí eu fiz questão de trazer aqui para vocês, vereador Juarez, demais vereadores, vereador Paulo Ferrarese, vereador Márcio, vereador Nicolas, vereadora Giovana Benedetti, trazer para vocês alguns dados importantes para vocês saberem, para quando o governo procurar os vereadores e as vereadoras, para fazer o contraponto da negociação. Primeiro, a gente quer que seja uma negociação tranquila, porque algumas legislações do país foram na contramão da necessidade do desenvolvimento de um país. Porque a cidade em que a renda per capita é a maior do município, de que a economia daquele município é basicamente dos servidores públicos. Então, a 173, que impediu, ou que fez com que alguns prefeitos não dessem reajuste, ela não ajudou no desenvolvimento. Por quê? Porque isso é uma roda que o comércio gira a partir de incremento. Por que no final do ano, em dezembro, vereador Nicolas, o nosso comércio fica tão feliz quando antecipa ou quando paga os 13º, principalmente dos servidores daquela cidade? Porque é dinheiro que vai entrar no município, porque gira no município o dinheiro que vai para as mãos dos servidores e das servidoras daquela cidade. Não é diferente aqui em Criciúma, porque nós temos em torno de 4.500 servidores na prefeitura, em torno de 2.300 que são servidores efetivos, e, infelizmente, mais da metade que ainda são de processo seletivo ou de cargos comissionados. Então, o que eu trouxe nessa casa para vocês é o estado que está até aqui, a situação real que estão os servidores e as servidoras do município de Criciúma. Vereador Zairo, nos últimos 3 anos, os nossos servidores não tiveram nem o reajuste da inflação.
E aí nós fizemos questão de colocar isso em números aqui, para vocês sentirem como que um servidor ou uma servidora que está lá no local de trabalho, que precisa fazer um serviço de qualidade, precisa atender bem a população na saúde. O tempo de pandemia, a gente viu o que significou, vereadora Manuel Rosengue, os servidores da saúde para a população, os servidores do SUS para a população, que salvaram vidas. Então, a gente fez questão de colocar os números para que os vereadores e as vereadoras compreendam o que a gente vai estar discutindo num processo eleitoral, de negociação coletiva, onde a gente vai estar em mesa de negociação, vereador Arleu, conversando com o governo, sensibilizando o governo de que, neste momento, é necessário incluir os servidores e as servidoras como parte importante do projeto que a administração tem. Porque tudo que quer pôr em prática tem as mãos dos servidores para colocar em prática. O município se vangloria, vereador Márcio, das obras que realiza. E tem que fazer isso. Mas quem põe a mão na massa para estar lá limpando as ruas e cuidando e patrolando é o servidor e a servidora. Então, este é o momento de olhar para isso. Este momento da negociação que nós estamos há 3 anos sem sequer o reajuste da inflação. Então, eu vou exemplificar para vocês compreenderem se há como o servidor que está lá todos os dias no CRAS, no CREAS, na unidade de saúde, na creche, na escola, no pátio de máquinas, na estrada, no cuidando do trânsito, aqui, lá na prefeitura, no Paço, se há como este servidor, essa servidora, estar feliz com a sua situação. E eu vou trazer aqui o demonstrativo de quem recebe o menor piso. Menor piso que tem um problema aqui no município há alguns anos. No nosso estatuto, estava lá que o menor piso deve ser 1/12 do maior. E aqui nessa casa, alguns anos atrás, o maior piso, houve um reajuste necessário, eram os fiscais, que estavam com um salário muito baixo, com dificuldade de a gente manter quadros, né? Então, foi feito o reajuste, e naquele momento não se elevou o do menor piso. A gente levou para conversa, em alguns momentos, para a mesa de negociação, não tivemos sucesso em arrumar essa questão nós estamos falando do menor piso, que hoje deveria ser 2 VRVs, e, na verdade, paga 1,8 VRV. Esse menor piso, nós entramos, inclusive, com processo judicial, ganhamos, está ainda sobre júdice, porque a prefeitura fez um recurso especial, e está sobre júdice para pagar o menor piso. Então, é muito triste a gente ver uma administração que menor piso ganha R$ 1.132 e ainda fica protelando na justiça para pagar um piso que é tão baixo já, né? Mas, enfim, eu não quero aqui fazer críticas à administração nesse momento, porque eu espero realmente que a administração esteja aberta a negociar e que vocês sejam esta ponte que a gente precisa de realmente fazer uma mesa tranquila de negociação e de avanço. Mas o menor piso, que é em torno de quase 30% dos servidores públicos de Criciúma recebe, estão aqui inclusos as higienizadoras, as serventes escolares, os agentes de manutenção, vigilância e limpeza. São todo este pessoal, e imaginem quais os serviços nas cidades prestados por esse pessoal. Lá em 2019, o salário desse povo era R$ 1.132,52. Eles ganhavam de insalubridade, porque a insalubridade ela era paga sobre o salário mínimo. E é importante que vocês saibam, porque vocês aqui têm aprovado muitas mudanças no Estatuto do Servidor. Vocês aqui têm aprovado muitas mudanças e muitas coisas e muitas leis. Então, eu quero chamar a sensibilidade de vocês, vereadores e vereadoras, que se tantas coisas foram aprovadas, uma frase que beneficiaria 30% dos servidores, ou uma boa parte dos servidores da saúde, por exemplo, e de motoristas, que são os que recebem insalubridade por trabalhar em local insalubre. Lá no nosso estatuto está escrito que a insalubridade tem que ser paga pela VRV.
Porém, o nosso estatuto é de 99. Em 99, uma VRV, vereador, correspondia a 2 salários mínimos. Quando nós fizemos o estatuto, nós colocamos essa cláusula da insalubridade para que os servidores tivessem ganhos, vereador Obadias. Que a insalubridade fosse paga sobre 2 salários mínimos e não sobre 1. Porque o estatuto criava uma VRV que valia 2 salários mínimos. De lá para cá, vereador Roseli, o salário mínimo sofreu uma mudança, todo mundo sabe, os aposentados, eu ganhava 5, hoje ganho 2, porque teve um momento em que o salário mínimo teve uma política de crescimento. Então, a VRV ela foi baixando. Hoje, ela é R$ 642. Quando a VRV ficou abaixo do salário mínimo, os prefeitos que estavam à época e o secretário de administração automaticamente começaram a pagar a insalubridade sobre o salário mínimo, porque era a normalidade. Ninguém paga insalubridade num valor menor do que ou o salário base da categoria ou o salário mínimo. Isso é o óbvio. Então, nós nunca nos preocupamos em, na negociação, chamar atenção sobre isso. Quando mudou o laudo técnico pericial, que ampliou, as serventes escolares passaram a receber, o governo foi lá no estatuto e verificou que lá estava para pagar sobre a BRV. O que nós pedimos? Manda para a Câmara uma frase, mudando lá no estatuto, de que era a base de cálculo vai passar a ser sobre o salário mínimo, ou o mínimo do município, ou o mínimo nacional. Era só isso, uma frase. Vocês já mudaram tantas coisas nessa casa do nosso estatuto. Mas o governo preferiu mudar. E, naquele momento, houve uma redução de 50% no valor recebido de insalubridade de todos os servidores que recebiam. Então, esse pessoal que recebia 1.132, pode pôr lá de novo, por favor, recebia de insalubridade R$ 220, porque era sobre o salário mínimo, que era, na época, 1.100. Então, ele recebia de salário 1.352,52. Mas pagava 11% da Previdência. Porque a Previdência, na época, vereador Giovana, era 11%. De lá para cá, passam-se 2020, 2021, estamos em 2022. O que acontece com esse salário desses servidores, dessas servidoras? Eles continuam ganhando o salário base de 1.132,52, que desde janeiro deste ano já estão fora da lei, porque o salário mínimo é 1.210, então eles já estão R$ 68 abaixo do salário mínimo nacional. Então o prefeito já, a administração em tese, desde janeiro, descumpre a lei, que diz que ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo, e eles já estão abaixo de R$ 68, desde janeiro. Então, eles ganham 1.132,52. A insalubridade que eles recebiam sobre o salário mínimo, hoje é sobre o VRV e passou a ser R$ 125. Então, eles ganham um salário de R$ 1.258,36. E esta casa aprovou a mudança da previdência desses servidores, passando linearmente de 11 para 14, não deixando nem a questão da progressividade que tem na emenda constitucional 103, onde esse servidor, que é do INSS, ele paga 8,5%, mas os daqui, que ganham esse salário, eles foram para 14%. Então, eles começaram a pagar 158 de previdência. E eles passaram a receber, vereador, 1.099,81. Então, esses quase 30% de servidores, que a prefeitura quer serviço de qualidade, que a escola com merenda bem gostosa, bem limpinha, os postos de saúde, quer que esse pessoal trabalhem bem, felizes, perdendo R$ 128,13 por mês. Isso no ano, quanto que dá? Então, se a conjuntura nacional empobreceu o país, as pessoas, o nosso poder de compra e tudo, imaginem com essa perda salarial, que não teve 1 centavo de inflação, de reajuste, não é nem ganho real, que, segundo o Diese, está esse ano, pelos 3 anos, em torno de 21% perdas salariais dos 3 anos. 21% o Diese trouxe. Então, esse servidor está aqui. Aí a gente fez de um outro exemplo, de outro servidor, outra servidora, que é, pode passar, motoristas. Na mesma lógica, os motoristas que estão aí na estrada, enfrentando e tudo mais, da mesma forma.
teve o mesmo percentual, a mesma mudança que teve lá de insalubridade, eles perdem R$ 159,46 todo mês. Eles passaram a pagar mais a Previdência, passaram a receber menos de insalubridade e não receberam um centavo de reajuste. Pode passar, meu querido. Os enfermeiros, os anjos da saúde, que são responsáveis em levar saúde para todo mundo, a melhor saúde que a gente tem no município, com mais de 50 unidades de saúde, com o nosso pessoal competente, que estão lá todos os dias, às vezes dando justificativa se faltou o remédio, se faltou o médico, se estão lá. Pois é, esse enfermeiro perdeu R$ 245,16 nessa brincadeirinha de aumentar a Previdência e reduzir a insalubridade. E eu não estou nem falando aqui do PEMAC, porque ainda, além das perdas, o pessoal da saúde ainda teve um programa do governo federal, que era um valor que recebia mensalmente, e que estão há meses sem receber, porque mudou para o Previne Brasil, e Previne Brasil ainda não veio para essa casa o projeto para votar. Então, além disso, eles ainda perderam um outro benefício, mesmo com toda a pandemia, com todo o risco, com tudo que enfrentaram. Isso acontece com os nossos trabalhadores da saúde. Pode passar. E temos dos técnicos de enfermagem. Nossa, Criciúma está sendo elogiada pelo número de vacinação e tudo mais. Quem foi que vacinou? Quem foi que vacinou todo mundo lá, que levou para a gente... Quem foi? Os técnicos de enfermagem, que são vacinadores, que estão em todo canto, levando. Mas eles perderam R$ 169,66, porque esta casa não conseguiu sequer recuperar a insalubridade, de mudar uma frase. Mudar que o pagamento da insalubridade seria sobre o salário mínimo. Mesmo com tantos projetos vindo para cá, e como a da Previdência, como a retirada da licença-prêmio para os novos efetivos, como a questão da hora de curso, que a gente está aguardando que venha a regulamentação aqui, porque foi esse o comprometimento, né, que era para regulamentar, para transformar. Então, cadê a regulamentação? Cadê? Nada, mas tirou. O fato é esse, tirou. Então, esses são a gente fez questão de pôr no papel, e eu faço questão que cada vereador e cada vereadora se apropriem disso, para quando vier do governo, a justificativa quais são? Nós estamos com o limite prudencial abaixo, mas a lei diz que pode gastar até 60% com folha, incluindo da Câmara, justamente porque a lei considera quem faz, quem põe a mão na massa, é importantíssimo para que as coisas aconteçam. Tanto que tu pode gastar 60% da receita para pagamento. Os outros 40% é para dar condições de que esses desenvolvam a sua tarefa. Então, a lei já diz que 60% tu pode gastar para pagar salários, porque esta parte dos servidores, de quem trabalha, de quem faz, é parte importantíssima na máquina, para poder desenvolver a política pública e chegar a todas as pessoas que têm o direito disso. Então, a gente colocou isso, a Prefeitura de Criciúma tem um limite prudencial, e exatamente está aqui um dos motivos que o limite está tão baixo, né? Porque os servidores contribuíram, porque tiraram dos seus salários dos servidores, reduziu a folha, porque cada um, faça uma conta, cada servidor multiplica o que deixou de receber a cada mês, isso no ano, isso em 2 anos, quanto que isso dá de economia para o município? Então, não se pode economizar, fazer redução de limite de gasto a partir de uma situação de que o servidor trabalhe numa condição, vereador, de não sequer ter reposição e recomposição dos seus salários. E a gente sabe que a 173 excluía a saúde, né, e a própria segurança de receber tanto a inflação. A gente tem municípios vizinhos que mantiveram reposição da inflação. Temos 2 municípios aqui que a inflação do ano passado já repassaram em janeiro. Então, vão iniciar esse ano simplesmente com a inflação deste ano. Está totalmente em dia a questão do repasse. E eu quero... Então, nessa questão de todos os servidores, nós iremos para a mesa de negociação.
levando exatamente o que tem trazido dos servidores. Essa perda do poder de compra dos últimos anos, por ter 21% de perdas salariais inflacionárias, né? É o INPC que nós estamos falando, de alguma forma recuperar essa recomposição dos seus salários, as cláusulas sociais mantidas, que não se teve nada de acréscimo nas cláusulas, né? E o outro ponto é a questão da educação. E eu quero falar um pouco disso. Nós temos duas legislações importantes. As vereadoras que estão aqui, vereadora Giovana Benedetti e vereadora Roseli, que são professoras, sabem um pouco mais do que eu estou falando, né? Um momentinho, presidente, que o Reginaldo chegou, então nós gostaríamos que o Reginaldo adentrasse ao plenário, ocupasse a mesa ali com o vereador. Então, meu companheiro Reginaldo, vice-presidente, estava saindo de uma audiência, então, por isso que está chegando aqui agora. No magistério, nós precisamos compreender a legislação da educação. Se nós não compreendermos, nós temos que nos apropriar, estudar, ir com quem pesquisa, para a gente poder falar com propriedade da lei. A lei da educação, né, nós tivemos um tempo em que os prefeitos queriam ofertar educação, mas dependiam de quem estava no poder, vinha mais verba ou menos verba, dependendo se tu era do mesmo partido ou não. Então, houve alguma busca de mudança na legislação para os municípios para que recebesse o investimento, as verbas, para poder realizar a política pública. Na saúde, na assistência, veio o SUS. E na educação, nós tínhamos o Fundef. O Fundef, quando ele surgiu, ele não tinha financiamento nem para educação infantil, nem para jovens e adultos. Mas os prefeitos ofertavam. Por isso que Criciúma utilizou da FAS, que naquele momento, para ofertar educação infantil, a Içara FAS e outros, porque tinha que ofertar a creche, não tinha financiamento, tinha que usar os recursos próprios, então ia para aquilo que era mais, era possível. Depois a gente lutou para o Fundeb. O Fundeb já incluiu verba para a educação infantil e para a educação de jovens e adultos. Então, já ampliou. Quem ofertava, recebia. E esse valor que vem é uma ponderação feita por secretários de educação, que vai de 1.0 a 1.8, dependendo da modalidade, se é integral, se é parcial, se é rural, se é aluno com deficiência. E conforme a modalidade, vem o recurso. E depois do Fundeb, veio o novo Fundeb, que se transformou numa lei constitucional. Então, o objetivo primeiro da lei, desde o Fundef, Fundeb, novo Fundeb, é valorização do magistério, ponto. Ele veio para isso, veio para a valorização do magistério, podendo gastar até 100% com folha de pagamento. Isso é o princípio da lei. Porque depois tem 25% dos recursos próprios, tem salário de educação, tem merenda, que são as outras verbas para fazer as outras coisas. Com essa luta, a gente lutou para ter um piso, que entre o piso e o teto tem uma distância. Piso é piso. Então, dali até o teto pode caminhar. Então, nós tínhamos uma disparidade no país. Mesmo com o financiamento da educação, tinha prefeitos que abusavam. Pagava lá, num determinado estado, uma miséria para um professor. Então, criou-se um piso para moralizar, que foi 11.738/2008, piso aprovado em julho de 2008, que ficou 2 anos sob júdice. E a partir de janeiro de 2010, naquele momento, o salário com R$ 950, a partir dali começou a ser lei. E um dos artigos da lei do piso, dessa lei, diz que ela é reajustada no mesmo percentual que reajusta o valor aluno, ou seja, o dinheiro que vem para as prefeituras e para o Estado. Então, a gente não pode confundir. A lei do piso diz que ninguém pode ganhar menos que o piso. Agora, entre o piso e o teto existe um caminho. E que existe um financiamento que é o que vem dinheiro para a prefeitura. E esse dinheiro, inclusive, é feito por estimativa e não pelo consolidado. Ele diz no início do ano quanto que é a previsão de crescimento do Fundeb, do fundo do dinheiro, que ninguém põe a mão, que todo cidadão paga 20%, vai para esse fundo. E que vai para as prefeituras e para o Estado conforme a oferta. Então, este fundo contábil diz que a previsão é crescer tanto. O ano passado, a previsão de crescimento do fundo foi 0. Então, não teve reajuste para o piso, porque lá na lei do piso diz que ele reajusta conforme o crescimento do valor aluno.
Então, foi 0. Porém, em Criciúma, o que consolidou foi em torno de 17 milhões no fundo da educação. Então, a previsão era 0. Mas nós terminamos o ano com 17 milhões em caixa. E só conseguiu cumprir a lei de 70% porque pagou a parte da Previdência patronal e porque pagou as licenças prêmios represadas. Então, o dinheiro no Fundeb está lá. E a previsão de crescimento este ano é 33,24%. Previsão. Se vocês pegarem Criciúma desde 2010 até 2021, o que consolidou com a previsão, sempre consolidou a maior do que a previsão. Sempre. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o site da FECAM. Isso é as informações. Então, a previsão é crescer 33,24%, significa que vai crescer mais. Se vai crescer, o mínimo que tem que repassar para os professores as carreiras é o mesmo percentual. E eu não estou falando da lei do piso, já disse que a lei do piso, ela é a lei, piso é piso, não pode pagar menos. E, para finalizar, até para ver se a gente tem um tempinho para ouvir vocês alguma pergunta, o valor aluno nacional é 4.677,07, ou seja, o valor aluno nacional, que é a média que recebe todos os estados e municípios. Os estados em que a sua arrecadação dá abaixo que isso, o governo federal faz a complementação da União. Só que no estado de Santa Catarina, vereadores e vereadoras, é um estado desenvolvido, que tem importação e exportação. Então, na nossa arrecadação, quando a gente arrecada, o nosso valor aluno é maior do que o nacional. Então, as prefeituras de Norte, Nordeste, algumas do Sul, recebem um valor aluno de 4.677. Mas as prefeituras do estado de Santa Catarina recebem um valor de 5.421,41. Então, a verba que a gente recebe é maior. Se o fundo que Santa Catarina recebe é maior, porque tem uma arrecadação maior, então vamos falar, no piso? Não, piso é piso. Eu tenho como caminhar. Então, é valorização. Eu tenho que lidar com o financiamento, com o dinheiro que vem. E o dinheiro que vem para cá é um dinheiro maior do que vai para muitos estados, porque o nosso valor aluno é maior. E aí, a Prefeitura de Criciúma paga demais. Não. Com o piso anterior, a nossa Prefeitura tem, inclusive, uma tabelinha ali, que eu quero que coloque ali. O piso em janeiro de 2021 ali, o piso nacional é R$ 2.886. O nosso aqui de Criciúma, porque o que é o piso? Para vocês também, mas... Não, para entenderem, entre piso e teto tem um caminho para trilhar. Lei do piso é uma lei que ninguém pode ganhar menos que, mas nós temos que lidar com o fundo, financiamento, que está no Plano Nacional de Educação, que está no Plano Municipal de Educação, que até 2024 os professores têm que ganhar um salário da mesma média salarial recebida pelos profissionais de exigência de mesmo nível. Então, aqui em Criciúma, quando o piso, em 2021, era 2.886, o nosso piso do professor magistério, 40 horas, é 3.046,68. Então, os nossos profissionais ganham, acima do piso, 5,56%. Que foi motivo do prefeito Clédio Salvar, da entrevista, de que pagava bem, de que Criciúma era um dos municípios que mais pagavam. Sim, estão ganhando acima do piso nacional, 5,56. Daí, colocado nas carreiras, porque a carreira, professor 1 é de magistério, o 2 é licenciatura curta, o 3 é licenciatura plena, o 4 é pós-graduação, o 5º é mestrado. Temos vários doutores, não é mesmo, Roseli, na educação? Mas os nossos doutores não estão no nosso plano ainda. Então, hoje, com o piso que vai para 3.845,63, com o reajuste do novo Fundeb no piso, nós continuamos com 3.046, então estamos desde janeiro 26,22. Para continuar dizendo, então, 33,24, secretária, é para a gente vai ficar acima 7,84, que faz jus pelo financiamento que a gente recebe, e é isso que a gente quer que o governo reconheça. Tem dinheiro, tem limite, tem condições, só falta vontade política e que cada um e cada uma de vocês seja, para os servidores e servidoras, um defensor de que política pública não se faz sem servidor público valorizado. Obrigada.
Obrigada, nós agradecemos a presença da Juscelia, a presença do Reginaldo aqui. E se tiver algum vereador que tiver algum questionamento depois, porque o horário agora, então pode entrar em contato com o sindicato para ter esses esclarecimentos, porque o horário regimental se encerrou, tá, Juscelia? Nós não temos. A gente só deixa à vontade os vereadores quiserem. Mas, não. Sim, se você, por isso que eu digo, se os vereadores quiserem algum documento, alguma informação, aí o sindicato está à disposição. A sessão está suspensa por até 5 minutos para que nós possamos nos despedir dos nossos convidados. Terminada a tribuna livre, passamos para o horário político. Cada vereador dispõe de 3 minutos e meio. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Declina. Com a palavra o vereador Miguel Pierini. Declina. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Declina. Com a palavra a vereadora Arleuda Silveira. Declina. Com a palavra a vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Declina. Com a palavra Márcio Darós. Declina. Com a palavra vereador Nicola Martins. Declina. Com a palavra Roseli De Luca. Declina. Com a palavra vereadora Giovana Mondardo. Senhora presidente, nobres colegas, vereadores, vereadora, a todo o público que nos acompanha aqui, quero saudar de maneira muito especial o CISERP e todos aqueles que estão acompanhando aqui a sessão de maneira presencial e também de maneira virtual. Senhora presidente, hoje vou fazer uma coisa que em 1 ano e 3 meses de mandato até agora não havia feito, que era subir a essa tribuna para falar do meu partido. Hoje subo aqui para falar de um partido de 100 anos de história. Um partido que na sexta-feira vai celebrar ser o partido mais antigo do Brasil. Partido que lutou na ditadura. Perdemos muitos ao longo desse caminho. Partido de Jorge Amado, que inclusive defendeu o fim da intolerância religiosa, que garantiu na Constituição Federal a liberdade do culto, pastor. Um comunista, Jorge Amado. Nessa semana, celebramos a história de um partido de pessoas que lutaram e morreram e deram a vida pelo país. E eu queria começar dizendo que é de fato algo que me emociona de falar, porque é extremamente confortável você se identificar e estar confortável onde você está. Não há nada no mundo para um político, talvez, melhor do que isso. Claro, desde que você esteja íntegro, entregando para a sociedade aquilo que você se propôs a entregar. Mas, acima de tudo, se identificar com os valores solidários da soberania nacional, do desenvolvimento, daquilo que a gente defende como prioridade, como independência, como liberdade, portanto. Mas eu quero aqui hoje, nesse 1 minuto e meio que me resta, celebrar a presença das mulheres e da juventude no meu partido, que fortemente tem empenhado e integrado uma bancada federal que tem posição, que tem valores, que não abre mão em troca do momento odioso que o país vive. Não abre mão. Que uma juventude
diga-se de passagem, a maior da América Latina, maior juventude de partido organizada da América Latina. É essa juventude, sim, do tire o título e tire o Bolsonaro, porque foi a minha juventude que conquistou o voto aos 16 anos. Foi dessa juventude que eu cresci, que eu amadureci, que eu mudei, pastor. Eu era muito radical, daqui a pouco não é mais. Essa é a vida de um comunista. Eu vou, para encerrar, ler um poema que marcou não só minha passagem pelo movimento estudantil, e vou ler só a última estrofe, porque é de Carlos Drummond de Andrade e tem 200 versos. Talvez o Paraná, que está aqui, que fez movimento estudantil comigo, vá lembrar de talvez ter ouvido muitas vezes isso. Vou concluir, presidente. O título é O Operário em Construção. O operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa... Você tem o tempo do vereador Juarez Jesus. Obrigada, vereador. Garrafa, prato, facão. Era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário. Um operário em construção. É assim que encerra esse poema que é enorme. Vimos muitos dos nossos amigos declamarem e vimos muitos que defendem a nossa história e de um Brasil soberano, de um país que não seja um pária internacional. Vou aproveitar um pouquinho mais o tempo, vereador, eu ia encerrar, mas agora... Que não seja um pária internacional, que se posicione frente a uma pandemia, que tenha, acima de tudo, responsabilidade social. Porque o momento que se coloca o Brasil de 2022, talvez muitos vão dizer que eu esteja repetindo frase de alguém, mas é a frase que no íntimo de cada cidadão brasileiro que entende que a vida do povo vale mais que a vaidade dos políticos, reconhece que o Brasil, hoje, em 2022, não está dividido entre os extremos. Não é entre os extremos, não. Discordo. Discordo veementemente disso. Um lado defende a democracia. Um lado defende que, acima de tudo, o povo possa escolher nas urnas, estas as eletrônicas mesmo, nas urnas, quem ele quer que governe o nosso país por 4 anos. A gente sofreu o impacto das eleições de 2018 e vem pagando o preço da escolha que foi tomada lá atrás. E vem pagando o preço não só do ponto de vista político, ponto de vista econômico. Nossa querida Juscelia, presidente do CISERP, estava aqui falando disso. Do aumento das coisas. Do corte que muitas vezes passa por aqui, não por vontade nossa, vereadores. Por pressão. Ah, mas é que a reforma da Previdência já tem lá. Não, é que a trabalhista já tem lá. Tudo isso, reformas que nos prometeram, inclusive, que o PIB ia aumentar. O senhor Paulo Guedes, né, conhecido de muita gente aqui, dizia que o PIB ia aumentar 2,5%, vereador. E nós tivemos o PIBinho no ano passado, 1%. Então são muitas as condições que me trazem aqui hoje para celebrar pela primeira vez na tribuna. Acho que acredito que todos já em algum momento falaram já de seus partidos. Mas pela primeira vez, dizer da minha identificação e da minha paixão profunda, principalmente, de respeito pelo Partido Comunista do Brasil, que celebra 100 anos no dia 25 de março. Obrigada. Com a palavra, vereador Obadias Benones. Declina. Com a palavra, vereador Paulo Ferrares. Isso aí. Quero cumprimentar a senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público aqui presente, Célia Vargas,
representante do sindicato nesta casa. Senhores vereadores, a minha fala hoje é sobre o nosso PL 117/2021, que foi aprovado neste ano. Gostaria de agradecer ao prefeito que sancionou essa lei, hoje é lei, estabelecendo no calendário do município o Setembro Dourado. E com isso, a gente vem acompanhando o trabalho, o empenho do secretário de Saúde, do prefeito, de vereadores dessa casa que estiveram em Brasília, buscando recursos para equipamentos do Hospital de Oncologia, da UTI oncológica do Hospital São José, a construção e a colocação desses equipamentos. E hoje o prefeito foi em Florianópolis, juntamente com o secretário, tentar do governo do estado mais de 10 milhões de reais para a construção. Então, com esse projeto aí que vai dar uma autoestima, né, aos pais, às crianças, à nossa sociedade que convivemos, ninguém quer ter uma criança nem um adulto com câncer, mas é importante o Setembro Dourado para ainda mais trabalhar melhor e dar oportunidade do conhecimento, né, das pessoas aí, do risco que é o câncer infantil. E quero aqui parabenizar a Casa Guido pelo trabalho realizado, que realiza, e não tenho dúvida que aquele que conhece a Casa Guido, conhece toda a estrutura e o que oferece, pode ter certeza que vai olhar com outros olhos. Então, fico feliz por isso, por esses encaminhamentos que está sendo feito pelo governo municipal e também por assinar essa lei tão importante de nossa autoria. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Declina questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Senhora presidente, nobres colegas, queria o apoio dos colegas para a inclusão em pauta, porque já aprovado em todas as comissões, inclusive, do PE 14, que autoriza a cessão do imóvel ali no Parque das Nações do CCTI, do Centro de Convivência da Terceira Idade, da Prefeitura para a FASC. Inclusão em pauta do projeto de hoje, projeto 14, PE 14. Em votação, a inclusão em pauta do PE 14. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi reprovado por um voto contrário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Solicitando a inclusão em pauta do PE 15, que autoriza ceder os CIs da Mina do Mato, Morro Estevão, Cristo Redentor, Ceará, Vila Visconde, Metropol, também os dois já aprovados em todas as comissões, os dois, tanto o anterior quanto esse, todos aprovados em todas as comissões, também solicitando a inclusão em pauta no dia de hoje, PE 15. Em votação, a inclusão em pauta do PE 15. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Um só? Então, a inclusão foi reprovada por um voto contrário. Então, com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Declina com a palavra o vereador Manuel Rosengue. Declina. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. 15ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Requerimento 122/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a essa Casa Legislativa se há projeto para substituição da ponte de madeira por concreto ou imediata manutenção, reforma na atual de madeira localizada na rua Aristides Amboni com a Rua das Acácias no bairro Renascer. Em caso afirmativo, que seja informada a data aproximada de início e de término das obras, já em caso negativo, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Requerimento 123/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a essa Casa Legislativa, em atenção aos moradores, se há projeto para imediata pavimentação asfáltica da rua José João Costa, no bairro Operária Nova. Em caso afirmativo, que seja informado a data aproximada de início e de término das obras. Já em caso negativo, justifique-se. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 264/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, substituição da lâmpada queimada do poste de iluminação pública localizado na rua Rio Grande do Norte, de frente ao número 60, bem como reparos na pavimentação desta, de frente ao número 30, bairro Próspera. Requerimento 124/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, envio do expediente ao governador do estado de Santa Catarina, solicitando as seguintes informações. Pois, em virtude deste período de pandemia, vimos as filas de cirurgias eletivas aumentando de forma desregrada. O que será feito para a redução das filas de cirurgias eletivas? Existe alguma previsão de zerar estas filas? Existe por parte do governo planejamento para a realização de mutirões nas áreas desta cirurgia? Se há, quando serão? E qual percentual do efetivo está sendo aplicado para resolver os problemas com as filas de cirurgias eletivas? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor, Jair Augusto Alexandre. Senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa noite a todos, shalom a todos. Ontem eu citei a respeito desse requerimento do dia de hoje, senhora presidente. O problema no estado do governador Moisés não é um problema de dinheiro. Dinheiro não é problema no estado, porque dinheiro tem. Tem tanto dinheiro no estado que ele tem distribuído aí em vários municípios, de projetos. Não estou falando aí das que é relevantes projetos, mas infelizmente a prioridade das prioridades sempre deve ser a saúde do ser humano. E nós tivemos esse período de pandemia aí, aonde muitos desse período de 2 anos e meio, senhora presidente, suspendia as cirurgias eletivas, voltava, suspendia, e com isso nós temos aí uma demanda represada de mais ou menos 150 mil cirurgias. Só aqui na região, no município, são 9 mil. E isso é triste saber que o governo tem recurso financeiro e parece que não tem uma sensibilidade com relação a essa demanda na área de saúde no nosso estado. É até uma situação que ocorreu recentemente, que saiu na mídia, revolta da população com relação a uma criança que veio a óbito, que precisava ser transferido de uma cidade, Joaçaba, para Florianópolis, e o avião, justamente, que poderia fazer esse transporte, estava realmente com o governador Moisés nessa política de entrega de dinheiro aí nos municípios. É triste saber disso, senhora presidente, porque onde é que está a sensibilidade de um gestor com relação ao ser humano? Qual é a prioridade? Nós estamos aqui porque representamos quem? Quem que nós representamos? Se não vidas, pessoas. Então, fiz esse requerimento, senhora presidente,
com o intuito de chamar a atenção do governador, do secretário de saúde, que provavelmente vai ser ainda candidato, né, às eleições agora eletivas, se é estadual ou federal, é um direito dele, mas que a gente vê a situação do povo do nosso estado, pessoas carentes que não têm condições, vereador Júlio Kamenski, de ter um plano particular, de pagar uma cirurgia particular, não tem condições, depende exclusivamente do SUS, depende exclusivamente da Secretaria Estadual do Governo do Estado, e aí ver uma situação que ocorre e que tem ocorrido no nosso Estado, mais de 150 mil pessoas aguardando para fazer uma cirurgia. Eu acredito que boa parte, infelizmente, já perdeu a sua própria vida. Perdeu até a esperança. Né? E muitos que fizeram, conseguiram fazer no particular, porque fizeram uma rifa, pediram uma ajuda. E, infelizmente, é isso que tem ocorrido no nosso estado de Santa Catarina, e é bom saber que esse ano é um ano de eleição e que o povo tenha consciência de votar justamente naqueles que têm compromisso com o ser humano, compromisso com vidas, com pessoas. Patrimônio é importante, mas o maior patrimônio é o ser humano. É isso, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público que nos acompanha, parabéns, vereador Jair, por esse requerimento importante que viemos sempre discutindo, trabalhando, e você levanta esse assunto em um momento importante aí, que a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado realmente precisa de uma decisão governamental. No ano passado estivemos a Comissão de Saúde, no Secretário de Saúde do Estado, solicitando aí uma resposta do secretário sobre cirurgias eletivas, também de alta e média complexidade, e ele nos colocou que chamou a irmã Terezinha do Hospital São José, e ele disse para mim, ela estava sentada nessa cadeira que está, vereador, e oferecemos 300 cirurgias a mais do contrato mês no Hospital São José, a partir de janeiro. E a irmã disse, 150 não dá mais, 300 não dá, mas 150 nós conseguimos. Se começasse a fazer 300 cirurgias mês a mais do contrato, eu sei que nós ia dar um passo importante, falando um pouco da nossa região, vereador Jair. E eu gostaria de pedir licença, sua autorização, através, quem sabe, de uma questão de ordem, questionar também no requerimento quais os hospitais, se o governo do estado está fazendo multirão de cirurgias, e quais os hospitais que pertencem à nossa regional de saúde estão executando essa cirurgia, a quantidade e especialidade. Eu acho que seria importante, na verdade, claro que a saúde se discute em Santa Catarina, mas é importante nós discutir a saúde aqui do nosso município, da nossa região, que na verdade legislamos aqui, mas importante é o requerimento, é por isso que estamos aqui discutindo, ser da parte sim, é por isso que estamos discutindo, porque se nós não levarmos com objetivo esse requerimento, brigando pela nossa região, brigando pela nossa cidade, brigando pelo nosso cidadão, parece-me que a coisa fica um pouco solta. Ser da parte, vereador. Uma parte, vereador. Sim, posso fazer essa questão de ordem, mas é importante salientar aqui que o governo federal, o governo do presidente Jair Bolsonaro, enviou para o Estado 2 bilhões na área da saúde, e queremos saber onde é que está esses 2 bilhões, que veio justamente naquele período, vereadores,
No período crítico, em 2020, 2 bilhões veio para a área da saúde, aí você vê aí as cirurgias eletivas sendo uma demanda enorme, mais de 150 mil. Então, posso fazer sim, vereador, eu acho importante essa sua ideia. Obrigado, vereador. Eu acho que eu tenho que fazer através... tem que ser do Jair. Obrigado aí pela contribuição, por aceitar também as nossas ideias aí, que tem certeza, vereador Arleu, né, nós vamos solicitar, vereador Jair, através da Comissão de Saúde, uma reunião com o secretário de Saúde do Estado, e vamos levar o requerimento, pode ter certeza que abrimos o convite para mais vereadores, porque depende do número também que eles aceitam lá, porque encontramos esse problema também, mas esse é o objetivo, é lutar para o bem comum das pessoas da nossa região, da nossa cidade, do nosso estado. Parabéns, vereador, eu agradeço você a concordarem, através de questão de ordem, colocar esses itens que são tão importantes. Questão de ordem cedida ao vereador Jair Alexandre. Não tem problema de me chamar de pastor Jair, que é tranquilo. Só a questão de ordem, senhora presidente, é justamente para colocar a ideia do vereador Paulo Ferrarese com relação a ver na região os hospitais que receberam, né, recursos para fazer os mutirões aqui. Essa é a ideia importante. E Quais são os hospitais? É isso, né, vereador Paulo? Hospitais que pertencem ao nosso regional. A região aqui da... E o tipo de cirurgia também, né? Quantidade e especialidade. Quantidade e especialidade dessas cirurgias. É isso, senhora presidente. De média e alta complexidade. Média e alta complexidade. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Salésio Lima. Senhora presidente, cumprimentar a mesa, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, parabenizar o vereador Jair. Ontem, inclusive, eu mais o vereador Arleu, Paulo, comentávamos na sala do Arleu justamente isso, a dificuldade que é, e nós temos um governo que tem feito o papel dele, através da Secretaria de Saúde no município, e essa casa marcou presença, aprovando um refis o ano passado, um valor de mais de 4,5 milhões, foi feito todos os exames, e nós temos pessoas há 2 anos esperando cirurgia. E aí, é um desafio, todos os dias as pessoas procurando, e não adianta dizer, porque todos os vereadores são procurados. Parece que nós temos condições de resolver, e não temos, estamos de mão atada. Eu queria propor aqui, para essa casa, e principalmente para a Comissão de Saúde, que nós provocássemos alguém do Estado para vir dar satisfação nessa casa. Ou vocês da comissão, ou os vereadores, eu lembro, e aí nós fomos a Porto Alegre uma vez, e nós temos que fazer alguma coisa. A população não aguenta mais. Eu tenho fotos ali de pacientes sofrendo há mais de 2 anos por uma simples cirurgia, às vezes. Então nós temos que fazer alguma coisa. Vamos provocar a Secretaria de Educação para vir aqui, por que não? Ou nós vamos lá, de Educação, não, de Saúde, desculpa, ou nós nos deslocamos e vamos lá. Acho que a própria mesa diretora dá todas as condições para nós provocarmos isso. Então, senhores vereadores e vereadoras, está na hora de nós dar um soco na mesa. Vereador, você falou muito bem, tem dinheiro no caixa, estão distribuindo para tudo quanto é lugar, menos para a saúde. Governador, chega de política, vamos fazer saúde nesse estado de Santa Catarina. Acabou, governador. É hora de botar o dinheiro na saúde. Obrigado, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Faz a falta do Verão. Boa tarde, senhora presidente, demais membros da mesa, vereadores, todos que nos acompanham, especialmente aqueles que estão presentes conosco. Não poderia me furtar de falar de um tema tão importante quanto esse, especialmente que tudo que se ouve agora
as pessoas que estão eleitas e ficam falando de saúde, ficam falando de filas. Ora, as filas continuam, as pessoas buscam suas reeleições, reclamando do mesmo problema daquilo que não foi feito. Impressionante. Parabéns, Jair, pelo requerimento, que apesar da matéria ser recorrente, eu tenho que concordar com o vereador Salésio, porque é investimento em tudo quanto é lugar. Não é demagogia, não, a gente não está aqui, não é. Eu poderia falar de uma menina que me telefona constantemente, já mandei o cartãozinho do SUS, como é que está a situação dela? Está com uma pedra na vesícula, chora quase que diariamente. Ontem o vereador Ferrarese falou de um caso parecido. Faz 1 ano e meio que essa menina está esperando por a cirurgia. 1 ano e meio. Tantos outros casos, não é 2 anos, nós temos casos de 4 anos aguardando ainda. 4 anos esperando por uma cirurgia. É claro que os hospitais não terão condições de atender quantidade de demanda, e vou falar mais, não são os mutirões. Isso precisa ser uma regra diária. Não é mutirão, gente. Mutirão é um paliativo. É para resolver, momentaneamente, problemas que já existem há muito tempo e que vão continuar existindo. Quantos anos nós vamos levar para resolver os casos atuais e os novos que vão entrar? Porque os novos também estão com os mesmos problemas, que vão ter que aguardar 2, 3, 4 anos, né, vereador Ardel? Ainda para uma nova cirurgia. Então, o problema é muito mais grave do que se imagina. É claro que infraestrutura é bom, investir em rua é bom, tudo é bom. É bom, a gente sabe que é. Isso ajuda no desenvolvimento. O Estado tem essa obrigação. O Estado tem essa responsabilidade. O município cobra. O município faz a sua parte? Faz. Mas não é o suficiente, porque a resolutividade nós não temos. E nós vamos ouvir dos mesmos que há 4, 8 anos atrás reclamaram do mesmo problema. Nós vamos ouvir. Ou isso eu estou falando uma bobagem? Nós vamos ouvir. E talvez aqueles que também buscam reeleições, nas suas majoritárias, a mesma coisa. Curiosamente, claro, não houve o investimento apropriado. E não vai existir por quê? Porque parece que isso não é prioridade. Pergunta para quem está doente qual é a prioridade. Pergunta para essa menina que está 1 ano e meio esperando por uma cirurgia de pedra de vesícula para dizer qual é a prioridade dela. Pois não? Claro. Há muitos anos atrás, eu escutava do ex-governador Mário Covas uma frase, Miguel, que ele dizia o seguinte, que na saúde sempre falta um 0 no orçamento. E chegamos nesse caos. Será que não seria o caso de toda a classe política, quando se pede para levar projetos para Florianópolis, não levar este projeto? Também não há uma falta da participação de todos, não vamos aqui nominar, de todos os políticos que vão levar projetos a Florianópolis, por não estarem levando com a mesma intensidade, com a mesma vontade política, problema tão grave? Será que não é isso? Sem querer fugir do tema, presidente, mandato passado, 3 ações que eu fiz, vereador Zairo, 3 ações. Ambulatório de ferida, oncologia do Hospital São José e colonoscopia. De um simples vereador que conseguiu recursos do Estado para resolver problemas dessa natureza. Eu, simples. Um simples vereador. Agora, um deputado estadual que está lá dentro, que está envolvido há 4 anos, 8 anos, vai continuar pedindo a mesma coisa na próxima eleição. É lamentável. O senhor tem razão. Eu concordo com o senhor. Eu concordo. Todos nós temos que se envolver. Um exemplo simples desse vereador, no mandato passado, resolveu 3 ações simples. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrarese. Senhora presidente, a minha questão de ordem é comunicar a todos os vereadores desta casa que, assim que marcarmos a reunião com o secretário de Saúde do Estado, será repassado o convite a todos os vereadores. Será isso, senhora presidente. Obrigado.
Obrigada, Excelência. Estaremos lá. Com certeza. Com certeza. Alugar o 122, 126. Requerimento 125/2022, do autor vereador Jair Alexandre, envio de expediente ao Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte: existe algum estudo para a instalação de lombada na rua Frei Damião, no bairro Boa Vista? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 126/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações: existe algum projeto por parte do Poder Público para revitalização da rua Clarinda Miglioli de Luca? Essa rua é um dos principais acessos ao bairro Mina do Mato. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 265/2022, de autoria do vereador Nicola Martins, conserto das redes das quadras de areia localizada no Parque Municipal Prefeito Altair Guide. Indicação 266/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, reparo na pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Jusceli Rodrigues, bairro Jardim Maristela. Requerimento 127/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação: existe algum projeto visando instalações de lombadas eletrônicas em 2 pontos da rua Venceslau Braz, em frente ao Hospital Santa Catarina, e imediatamente antes do cruzamento com a rua Santarém, sentido Avenida Centenário da Henrique Lage, localizada no bairro Operária Nova. Em caso positivo, qual o prazo para a instalação destas lombadas? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 128/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando o que segue. Existe algum projeto visando instalação imediata de lombadas física ou eletrônica, ou o que valha para diminuir o risco de frequentes acidentes e colisões no cruzamento da rua Santarém com a José Scott, localizada no bairro Operária Nova? Em caso positivo, qual o prazo para a instalação destas lombadas? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 129/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há no município uma política de segurança pública. Se sim, qual e como se desenvolve? Se não, quais as possibilidades de elaboração, implantação e implementação da mesma, bem como o que se faz necessário. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 130/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se existe prazo para o término do reparo da rua Sergipe, de frente ao número 108, bairro Próspera, referente a um buraco existente na rua, em frente ao portão de saída de automóveis do edifício Bela Próspera, causando erosões e tornando a situação insustentável. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 267/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, instalação de placa indicativa de pare na rua Maria Terezinha Martins, Turini, esquina com a rua Celeste Ronque, bairro Laranjinha. Indicação 268/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, reparos na pavimentação asfáltica na esquina da rua Hector Zanetti
com a Rua Henrique Lages, bairro Santa Bárbara. Indicação 269, bairro 2022, de autoria do vereador Salésio Lima, corte da vegetação na Rua Hercílio Luz, no trecho compreendido entre a Rua das Palmeiras até a Rua São José, bairro Cruzeiro do Sul. Terminado o grande expediente e não havendo matérias para a ordem do dia, solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum para fins de registro de presença. Confirmado o quórum e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima no dia 28 de 3 de 2022, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos.